A paz do Senhor, meus irmãos. Pode ser melhor, a paz do Senhor. Todo mundo bem? Culto de terça-feira e culto da palavra, eu acho importante ministrar uma palavra que vem ao encontro do meu coração e que mudou, que é chave para a minha vida, que foi chave na minha história e como eu entendo e vivo o Evangelho. Mas eu queria falar sobre... Eu até vou pedir para o Neto já colocar aí, ele já colocou, líder para uma nova geração. Eu sou uma nova geração. Você é uma nova geração, porque a cada dia a gente vai se aperfeiçoando e a gente vai tendo umas modificações com o mesmo princípio. A palavra nunca muda, o Deus que nós servimos nunca muda, Ele continua salvando, amando, curando e transformando a minha vida dia após dia. O que tem de interessante no formato disso é que, como assembleiano, eu me sinto na liberdade e treinado pelo pastor Fernando desde sempre em falar de algo que para muitos de nós, por algum tempo, foi tabu, que foi grupo familiar, que foi fazer reuniões de pequenos grupos. E foi tabu porque era uma coisa nova, era uma coisa que modifica. O pastor, durante esse tempo, eu lembro da época que iniciou em Barra do Garça. Quando iniciava, a cada culto que ele ia ministrar sobre isso, ele falava, olha, uma geração, uma cultura, demora 10 anos para mudar. Demora 10 anos para mudar. E ele ia falando, ia repetindo, ia ensinando. E ele falava, e grupo familiar é assim, grupo familiar é dessa forma. Pequeno grupo é uma forma de ser igreja, não é um departamento da igreja. O grupo familiar, ele tem que ser uma forma da gente viver como igreja. Não pode ser algo que é criado, ou é manipulado, ou é apenas um departamento da igreja. Por que eu falo isso? Porque o interessante de nós, igreja, que trabalhamos sempre com ministérios para nós não é algo novo, é algo que desde sempre e sempre a gente trabalhou com ministérios. Então, quando vem o grupo familiar como um estilo de vida de ser igreja, a gente aplica ele no primeiro momento como um ministério. Então, é um departamento de grupo familiar na minha igreja, só que a grande questão dele é que ele passa a, em tese, concorrer e fazer parte de todos os ministérios. Agora, pensa só, como eu vou ter um ministério que faz parte de todos os ministérios? Isso é forma de ser igreja. Isso é forma da gente viver viver uma nova geração, viver uma forma de ser líder nesse tempo novo. Nós estamos vivendo nessa época de pandemia. Olha só, quando a gente pensa na pandemia como um todo, uma das coisas que nos vem à mente, um dos questionamentos que a gente se faz sempre aqui como igreja é como nós vamos viver em grupo familiar após a pandemia? Porque vai passar a pandemia. A maioria dos nossos grupos familiares estão reunindo home office também por aplicativo de videoconferência, alguns por aplicativo até mesmo do WhatsApp e fazendo as reuniões. Só que como nós vamos ter esse contato e esse crescimento após isso? Porque o que eu quero falar sobre grupo familiar e sobre a forma da gente viver essa transformação é o seguinte. Até o pastor fala, olha, quem vai ministrar não precisa de ter feijoada e churrasco sempre. A minha ideia nessa noite é trazer um arroz tibung. Quem conhece arroz tibung? Só tem uma pessoa e o pastor que me ensinou. Arroz tibung é o seguinte, é você você coloca tudo junto. Você coloca o arroz, você coloca o óleo, você coloca o sal no fogo de uma vez só, Apolo. Coloca o fogo de um controle só, tampa a panela e o arroz vai ficar pronto. E fica, muito bom. Então, a minha ideia hoje é não trazer churrasco para nós, mas trazer um arrozinho tibung, que eu acho que pode ajudar no entendimento de como nós vamos viver essa liderança de grupo familiar, principalmente, para nosso tempo. Primeira coisa, e aí, eu vou pedir para o Neto ir passando, mas dentro dessa discussão, eu queria que nós, nessa terça-feira, nós temos o culto todo no decorrer de 1 hora, mas em uma parte do culto, eu queria que nós discutíssemos algumas formas e o que nós estamos fazendo durante todo o tempo. Para quê? Para implementar treinamento. Vocês já pensaram pare para pensar uma coisa, como nós formamos líderes? Como nós temos trabalhado para multiplicar a ideia de grupo familiar? Porque o princípio
que a minha introdução aqui fala muito sobre isso. Nós aprendemos um formato de treinar pessoas, a gente aprendeu um formato de treinar e formar líderes. Só que muitas vezes há uma nova geração que precisa de uma transformação ainda maior, mais direta, mais fácil, mais entendível, e a gente precisa ter um sistema de treinamento. Quer ver? Passa o primeiro slide. Primeiro, como implementar um sistema eficaz para o treinamento de todos. Passa para o próximo slide. O modelo tradicional de treinamento, o nosso modelo, é classes eletivas, que é o seguinte: domingo de manhã, dia da semana à noite, horário, lugar, conteúdo podem mudar, mas o método original permanece o mesmo. O nosso treinamento sempre foi esse. Eu nasci e cresci sendo treinado assim. A gente era treinado em escola bíblica dominical, aí depois a gente passa a ser treinado em CTL, a gente passa a ser treinado, equipado nos cultos de terça-feira, nos cultos de domingo, culto que a gente recebe uma palavra também, e é o nosso formato de treinamento. Qual que é o formato? É o formato do púlpito para quem está sentado. Então, o que nós viemos fazendo durante o tempo é isso. E tem dado certo, mas há algumas formas novas que a gente tem que parar e pensar. Não é parar e mudar, porque olha só, se a gente para e muda, o pastor Fernando sempre ensina isso. Se ele vir aqui impor, olha, a partir de hoje, todo pastor vai fazer igual eu estou mandando fazer. É uma coisa, mas quando ele para, te põe para pensar e te faz ver que nós podemos achar um caminho certo, aí aquela ideia não é só dele, é uma ideia nossa, é uma ideia que nós compartilhamos. Continua, Neto. Pode ser enganosamente ineficaz esse modelo de classe letiva. Vamos para o ponto-chave. Os mesmos 35% são treinados de novo e de novo. Aqueles que mais precisam de treinamento dificilmente aparecem. Quase nunca existe um sistema que leva as pessoas da imaturidade para a maturidade e da maturidade para a liderança. E muitas vezes com pouca aplicação. Olha só o que está escrito. Por que muitas vezes ineficaz? Isso foi uma pesquisa que fizeram. Eu costumo, quando eu leio a pesquisa e não saio dono, eu falo que são cientistas desocupados da China. Né? Eles não tinham nada para fazer, começaram a perguntar o porquê do porquê. Então, eles perguntaram e repetiram algo que, na nossa vivência prática, se você parar e pensar, você vai ver que tem alguma lógica. Por quê? Nós temos CTL, você faz CTL aí na sua igreja ou participa dele. Geralmente, os nossos questionamentos são os mesmos. São as mesmas pessoas que vão, aquelas pessoas que vão no treinamento é os que vão, os que mais precisam são os que não vão. Eles não vão no treinamento, é os que mais a gente quer que vá, eles esquecem, não vai ir. E aí, o que acontece? A gente vai treinando de novo e de novo as mesmas pessoas. Então, a cada culto de terça-feira, o pastor ministra uma palavra para aquelas mesmas pessoas. A cada culto de treinamento de CTL, vem os mesmos líderes. E aí, aqueles líderes que talvez precisavam daquela gota de motivação ou daquela palavra que transforma, esses não vêm. Por isso, os cientistas desocupados aqui identificaram que realmente os que mais precisam não vêm, e por isso é um sistema ineficaz. Continua. Vamos ler junto? Quais são os sistemas eficazes de treinamento? Vamos ali no engajam, tá bom? 1, 2 e já. Engajam cada membro, não é opcional. Envolvem cristãos maduros no discipulado de cristãos menos maduros. Conciliam vida no GF, finais de semana, treinamento contínuo e frequência de cultos. Quem consegue ler isso e ouvir o pastor Fernandes falando? Eu consigo ler isso e ouvir ele falando. Porque é algo que ele vem repetindo quase o tempo todo. A necessidade que nós precisamos de engajar as pessoas, pôr as pessoas já para trabalhar na igreja, elas têm necessidade de estar engajada no ministério, engajada numa função, participante da obra. Porque às vezes nós temos a ideia, e é uma ideia que vem de estudos de teológicos, ou até mesmo que a gente herdou de igrejas antigas, de que as pessoas, para terem uma oportunidade na igreja, ou para terem algo a desenvolver na igreja, nem que seja uma função mais simples, ou, por dizer,
mais fácil de se realizar, que seria cuidar do estacionamento, fazer algo na recepção, às vezes a gente tem a ideia de que tem que ser uma pessoa que já está crente há muito tempo, que já fez os cursos certos, senão ela não pode servir na igreja. E a ideia é de que a partir do momento que eu me vi como filho, eu já sirvo na igreja, porque eu reconheço que eu faço isso não para receber algo. Eu não sirvo para receber algo. Eu sirvo porque eu já recebi algo. Então, é diferente a forma da gente servir e da forma que a gente, às vezes, pensa no formato do que seria servir. Continuando, Neto. O sistema de GF, olha só que interessante como que é o sistema de GF para treinamento. Leva os crentes da imaturidade para a maturidade e liderança, faz isso de forma pessoal, por meio do líder de GF, integra o GF à sua igreja local e acelera a multiplicação do GF por meio do treinamento do evangelismo. O que eu queria dizer quanto a isso? E aí depois eu acho que a gente já pode conversar sobre essa fase inicial do que eu falei sobre treinamento, sobre modelos de treinamentos e o que é eficaz. O que é interessante quando a gente olha para os modelos de GF. Eu queria que você entendesse, na formação de líder, que o grupo familiar, a regra geral dele não seria para juntar muitas pessoas. Por quê? Até por isso nós temos alguns modelos de, olha, não pode ser mais de que 12, 15 pessoas, porque senão não tem linha de comunicação, e aí a pessoa não fala, e aí ela não cresce. Então, seria um ambiente informal, onde as pessoas têm a oportunidade de falar e de ouvir, e aí elas vão atingir um crescimento. Qual a ideia? A ideia é que o líder de GF, ele pega as pessoas que acabaram de se converter no seu grupo familiar, e aí, de forma pessoal, de forma direta, eles tiram ela da imaturidade e vai caminhando ela para a maturidade e depois da maturidade para a liderança. O que é essa escadinha que a gente pode ver? A escadinha é o seguinte, o líder ele é formado igual se forma guerreiros. Sabe aonde que está a grande dificuldade nossa na hora que a gente vai formar líder? A gente está acostumado a ver ou a pensar que a gente vai conseguir formar líder apenas falando para eles de cima do púlpito. E olha só e aí é um método que às vezes é ineficaz. Às vezes eficaz, mas às vezes não tanto. Por quê? Quando a gente fala, a gente só fala. Mas o modelo de Jesus, ele ia, mostrava como estava fazendo, aí depois ele chamava a pessoa para fazer junto, e depois ele falava, não, agora vocês vão, ide por todo mundo. Então, o modelo todo do treinamento de Jesus passou por essas fases. Qual que é a ideia do líder de grupo familiar? E às vezes nós não temos líderes, porque nós não estamos conseguindo enxergar isso. Enxergar como é essa formação de líder. Olha que interessante, quando nós falamos na questão do líder em si, e aí eu comecei a falar sobre formar guerreiro, porque quem forma guerreiro? Para e pensa. Quem forma um guerreiro? Um outro guerreiro. Quem forma um cara bom para fazer algo? Um professor de MMA. Alguém que conhece aquilo e mostra para ele como faz aquilo. Às vezes, quando a gente fala do evangelho, a gente ensina a Bíblia achando que aquilo é automático. A pessoa aprendeu ir por todo mundo pregar o evangelho, ou aprendeu João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aí a gente acha que está pronto. E a formação do líder, geralmente, é pelo próprio líder. Nós estamos em um modelo, e o modelo de grupo familiar fala sobre isso, que é o seguinte, a partir do momento que a gente conseguir entender que você pastor, ou você líder de grupo familiar, é responsável por formar outros líderes, você vai ter pessoas capacitadas para liderar dentro da sua igreja. O treinamento é pessoal, o treinamento é direto. Não é um treinamento que às vezes a gente olha de longe e fala, olha, aqui é o seguinte, você pega aqui, isso aqui é o grupo familiar, coloca 12 cadeiras lá na sua casa, reúne o povo, eu te mando um papelzinho, você lê para eles e está tudo certo. Grupo familiar é muito maior que isso. E aí tem um monte de regra para formar a liderança, o sistema de grupo familiar é todo completo, da forma que a gente treina o líder, da forma que o líder tem que reunir com o líder em treinamento, e aí acaba que
nós líderes não estamos acompanhando isso e não estamos formando isso. E aí posso te falar algo que pode te chocar, que pode te deixar até preocupado. Se nós não estamos formando líderes, se nós temos escassez de líderes, significa dizer que nós não estamos sendo líderes. Ah, aí dói, hein? Significa dizer que nós não estamos sendo líderes. Porque sabe quem forma líder? O líder. O líder que forma ele. O pastor da sua igreja está dando toda a ferramenta para o líder formar, ou o pastor mesmo, no nosso caso aqui na sede, o próprio pastor parou e falou, eu formo. Porque, para você entender desde o princípio o formato da liderança nessa questão do grupo familiar, desde o princípio, quando o pastor Saulo estava ministrando, no início da implantação, ou da plantação, melhor dizendo, de grupo familiar, estava transvisionando uma ideia. Quando o pastor Fernandes veio, e nós temos fotos disso, ele reuniu 10 pessoas e falou, vocês 10 são 10 líderes. E adivinha, não foi 10 pessoas que ele reuniu e falou assim, agora a partir de amanhã vocês podem fazer reunião. É 10 pessoas que ele nomeou como líder e falou, não, agora vocês vêm, que vocês 10 eu treino. Vocês 10 eu dou treinamento. E a partir disso, vai se difundindo e vai crescendo a ideia do grupo familiar. E até por isso o pastor Fernandes tem nos explicado e nos ensinado que cada grupo familiar tem seu DNA. Já parou para pensar nisso? Os grupos familiares aqui da sede, por exemplo, que vêm de uma raiz do pastor Fernandes, diretamente, ligado diretamente nele, geralmente foram grupos familiares que geraram pastores. O pastor Altair ficou pouquinhos dias, foi quase umas 4 reuniões e já saiu pastor do grupo familiar que era o do pastor Fernandes. Geralmente nós temos essa ideia. Do pastor Saulo, os grupos familiares que saíram daquela raiz, do princípio do grupo familiar dele, geralmente tem muitos músicos. Isso o pastor Fernandes já tem continuado a nos dizer que isso é o DNA. Mas por que acontece isso? Porque eles não foram e só falaram, olha, grupo familiar resolve desse jeito. Eles treinaram guerreiros. Nós precisamos parar de pensar que nós vamos conquistar as pessoas para o evangelho formando só pessoas intelectuais ou pessoas que conhecem absurdamente o evangelho. A gente vai conquistar as pessoas para Cristo Jesus quando a gente for nos valados, quando a gente for nas praças, quando a gente for atrás. E ali no final fala, acelera a multiplicação do GF por meio do treinamento do evangelismo. Às vezes a gente tem falado, olha, o grupo familiar é um modelo novo. E aí na nossa cabeça está assim, não, então eu não posso mais fazer o evangelismo urbano, o evangelismo de rua, o evangelismo da ação social. Ao contrário, é uma ferramenta que o seu grupo familiar tem para você fazer isso diretamente. Pensa em algo que pode mudar a história dessa cidade. Nós temos 140 grupos familiares, são 140 agências de salvação. E nós não falamos números para nos orgulhar. Por quê? Depois da pandemia, nós temos falado que é um restart. Então a gente nem sabe se é 140. Nós vamos voltar a correr atrás, a treinar de novo e a falar para os líderes, líderes, vocês são guerreiros. Quem vai formar novos líderes não é mais o pastor da igreja. Quem está formando esses líderes são os próprios líderes. E aí, é a parte que nós temos que pensar. Como está o nosso sistema e a nossa formação de líder? Eu vou pedir aqui o pastor Saulo para colocar umas imagens, e aí para quem está assistindo, eu vou pedir para você discutir com alguém que está perto na sua casa, ou pelo menos comentar isso, vai ser só por uns 3 minutos, e aqui sem nenhuma aglomeração, contato, nem nada, mas a gente vai chegar perto e falar, e aí pode soltar uma música de fundo para quem está na internet também, para a gente discutir essas perguntas. Solta aqui, Neto, eu vou fazer ela para quem está ali na tela também acompanhar. A gente tem que discutir o seguinte, conversar. Como a nossa igreja tem procurado fazer treinamento no passado? Não só no passado, o treinamento aqui, no passado, na verdade, a tradução do que está escrito seria como a igreja tem feito treinamento agora. Como tem sido o nosso treinamento para a formação de líder? O que tem sido eficaz e o que tem sido ineficaz? Na nossa realidade, na realidade da sua igreja, o que tem sido eficaz e ineficaz? E que perguntas você tem a respeito do desenvolvimento de um sistema integrado de treinamento? O sistema integrado de treinamento é o que eu estou falando. É o sistema onde
o pastor forma o líder, e o líder forma outro líder, e aí o outro líder vai formando outro líder, e isso vai tendo... Esse é um sistema integrado, é um sistema pessoal do treinamento de líderes. Qual que é a questão crítica? A questão crítica na hora que a gente vai discutir treinamento, eu sei que você discutiu o que é eficaz e o que é ineficaz, e eu queria te falar o que é a questão crítica, já falei alguma coisa sobre isso. Equipar os santos. É a questão crítica, porque essa foi a direção de Deus. E olha só, quando a gente para ouvir essa direção de Deus, às vezes, eu até falei, eu gosto de usar esses exemplos mais simples, porque é exemplo que eu entendo. Então, se é um exemplo simples que eu entendo, todos nós podemos entender. Quando a gente fala em equipamento e fala em formar guerreiros, a gente começa a entender de qual que é a missão e a direção de Deus. Continua, Neto. A direção de Deus, bora ler junto? É em Efésios 4, 11 e 12. 1, 2, já. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Esse é o versículo, até o versículo-chave para falar sobre os 5 ministérios. E aí, quando a gente fala sobre pastores e mestres, qual que é a direção de Deus? Qual que foi o ensinamento quanto a isso? É que a função era preparar os santos para a obra do ministério. Posso te falar algo que é rotineiro para nós? É que às vezes a gente pensa que a função do pastor é encher a igreja. Isso está impregnado na nossa mente. Não, a função do pastor é encher a igreja. Então, por muito tempo a gente ficou vivendo e falando assim, a função de pregar é do pastor, a função de evangelizar é do pastor, a função de ir nos lugares, nos bairros é do pastor, enquanto a direção de Deus é outra. A direção de Deus é, olha, a sua função é equipar os santos. É você preparar eles, é você dar equipamento, você dar treinamento, você falar com eles sobre isso. E isso envolve ação. Isso envolve a gente colocar um pouco mais de energia e entendimento quanto a isso. Nós temos que parar de mimimi quanto ao treinamento. É muito pesado, é muito difícil. Ser líder não é a maior honra que tem no mundo. A maior honra que você tem é de você ser um anunciante das boas novas e um formador de pessoas ou alguém que equipa a pessoa para o ministério, para a guerra, para ser transformador. Quando eu falo de mimimi, eu falo do seguinte: ultimamente, nós temos muita questão do raiz e do Nutella. E aí o do Nutella começou e a nossa formação não é essa, a nossa formação é raiz. É bruto, rústico e sistemático, e vamos para a guerra e vamos ganhar todo mundo para Jesus. Essa é a ideia. Mas começou numa ideia que vem se amoldando, e a gente tem que ter cuidado quanto a isso, que Deus é só amor, nós estamos aqui apenas só para adorar a Deus, e isso é uma verdade. É uma verdade maravilhosa, e é uma verdade que enche o nosso coração. Mas além disso, Ele é justiça. Além disso, Ele pode transformar as vidas utilizando todas as nossas forças. Tudo que eu tenho é dEle, tudo que eu sou é para Ele. Tudo que eu posso fazer é para agradar a Ele. Às vezes eu tenho me colocado como a pessoa que trabalha em determinado lugar. Deixa eu te falar algo, você não é uma pessoa que trabalha lá, você é um cristão equipado para fazer a diferença no local que você trabalha. Nós estamos com essa necessidade de preparar pessoas para o evangelho, preparar pessoas para liderar grupo familiar, e isso tem que ser algo que muda a nossa história e muda a nossa vida. E como eu estou falando aqui sobre preparar, e a preparação eu estou falando da função mais importante do grupo familiar, que é o líder de grupo familiar, eu queria te trazer rapidamente algumas características para esse líder. Vai, Neto, para frente. Qual é a tarefa? A tarefa principal é essa. Dos ministros na igreja é preparar os santos para o trabalho. Olha só, posso falar? Aí vocês falam, pode ou não pode? Posso falar? Só uns 3 falou que pode, e o pastor nem ouviu direito. Posso falar? Pode. Às vezes, nós pastores estamos tão preocupados em qual palavra que vamos ministrar no domingo. Nós estamos tão aplicados a isso. Nós estamos tão
preocupado em olhar na Bíblia e achar uma revelação nunca vista, ou sei lá, as pessoas pegarem uma outra palavra muito bem elaborada e aplicar aos corações das pessoas e falar aos corações das pessoas. E eu queria te dizer, pense, qual foi a palavra bíblica extraordinária ou revelação da Bíblia que mudou a sua história? E aí o resultado disso é o que o pastor sempre tem ensinado, é o arrozinho com feijão. Ele muda a história, mas quando você vê alguém falando, nesses dias eu estava conversando com um irmão que veio para cá agora, e ele é muito fã do pastor Eudes de Juara. Muito fã, um cara que ama o pastor Eudes, ele ama tanto o pastor Eudes que ele falou assim, olha, quando eu vim para cá, eu não precisava nem conhecer o pastor Fernandes. Só por eu amar o pastor Eudes, eu já amava o pastor Fernandes e já servia ele, e já estava para qualquer coisa, pronto para a guerra. Então, eu perguntei o porquê disso, na conversa que a gente estava falando. E ele falou que é pelo modelo e o exemplo de vida do pastor Eudes. A forma que o pastor Eudes se comporta. E aí ele falou para mim, olha, a forma que eu vejo o pastor Eudes se comportando é um espelho do pastor José Fernandes. E aí pensa só, não é uma palavra diferenciada que faz a gente se mover. A palavra diferenciada é maravilhosa, ela dá um entendimento. O pastor tem nos incentivado a isso, a buscar o entendimento, a buscar o conhecimento. Isso eu diria até que é uma obrigação nossa, como líderes evangélicos, buscar esse conhecimento. Mas a palavra que muda a vida das pessoas, ela envolve ação, ela envolve uma doação, ela envolve um coração quebrantado, um coração envolvido naquilo que está sendo falado. Deixa eu te falar algo, se a gente ficar lá na igreja e pregar como nunca pregamos antes, na vida, ainda assim não temos garantia nenhuma de que isso pode simplesmente impactar as pessoas. A única garantia que nós temos é que o Espírito Santo de Deus vai tocar os corações. Nós oramos para que o Espírito Santo de Deus fale isso. Agora lembre o que eu tinha falado. Qual foi a palavra que mudou o seu coração? Deixa eu falar uma palavra que eu fui ministrado por ela e ela mudou o meu coração. Você só pode ministrar algo de que você é ministrado. E uma palavra-chave que muda o meu coração é quando o meu pastor vem ministrar, em uma determinada época da minha vida, ele ministra e fala, olha, a boca fala do que o coração está cheio. E essa palavra entrou no meu coração, porque o versículo por si só, a história bíblica por si só, ela é esquecida no decorrer do tempo. Você já parou para pensar? Tente lembrar o que você ministrou há 3 domingos atrás, ou o que você foi ministrado há 5, 6 terça-feiras passadas. Às vezes você não vai lembrar o conteúdo, mas você vai lembrar o que você sentiu naquele dia. Você vai lembrar o que você viveu aquele dia. Quando ele estava falando do pastor a quem ele admirava, ele me falava, o comportamento dele me arrasta. O comportamento dele ele não me convence, ele me arrasta. Nós, como líderes de grupo familiar, na hora da gente equipar e fazer essa preparação, entenda, se você está com escassez de líder, é porque você não está sendo um líder. Pronto, falei. Hashtag. O hashtag veio depois para não ficar assim da internet. Continua. Aí as funções do líder. Aí isso aqui é uma regrinha básica para nós. Eu vou passar meio batido assim, só para vocês terem relembrar a memória de vocês. É alguém que se converteu, foi à oficina de Deus, batizou-se, fez o curso de maturidade espiritual, tornou-se um líder em treinamento e que agora, depois da multiplicação, tornou-se um líder e tem o seu próprio GF. Ele lidera um GF de acordo com a sua faixa etária. Isso aí está no livro do pastor Fernandes. Quem não tem, adquira. Está aí o merchan. Depois você na internet, mande um e-mail para mediadecuiabá@gmail.com e garanta seu livro. Próximo. O líder, ninguém falou um aleluia, um glória a Deus, do livro do seu pastor. É o livro que muda as nossas vidas, é o treinamento. O líder de GF é a figura-chave, passa para o próximo. Todavia, ele tem as seguintes características. Ser cheio do Espírito Santo, olha as características da pessoa para liderar grupo familiar. Ser cheio do Espírito Santo, ser submisso, ser ensinável, ser transparente e ser tratável. Quer ver um erro que às vezes a gente comete? Primeiro, a gente acha que para ser líder de grupo familiar ou para liderar na igreja, a pessoa tem que dominar e saber todas as respostas da Bíblia. Ou pelo menos ter um conhecimento aprofundado da Bíblia. E não é essa a regra.
O método de você escolher não é esse. Às vezes nós temos colocado no nosso barco alguém que a gente olha e fala assim, ó, esse cara é alguém extraordinário. Mas deixa eu te falar algo que a gente tem vivido até e visto na grande mídia. Nunca tem alguém no seu barco que você não possa ensinar, se você é líder dele. Nunca tem alguém no seu time que não seja submisso, que não seja transparente, que não seja tratável. A ideia da gente ter líderes de grupos familiares que façam a diferença é você olhar essas características e falar, não, Bíblia você aprende. Agora essas características aqui, ó, leva tempo. Então, atenção a essas características. Continua. As responsabilidades do líder. São 20 responsabilidades. Eu não vou falar. Eu queria que você viesse só a primeira, ó, estar na reunião do GF, ali o 3, coordenar o compartilhamento, 4, resolver todos os problemas. Vai passando, 2 slides, né? 1, 2. Planejar junto com o discipulador, era o 15 ali. Responder amorosa, volta. Responder amorosamente a todas as pessoas. Qual que é a ideia central da função do líder de grupo familiar? A ideia central dele, em nenhum dos itens você vai encontrar. O líder é responsável por fazer uma lista e sair convidando todo mundo do seu bairro. Não está isso na lista. Mas o líder, ele é o responsável por sentar com o seu líder em treinamento, que é a parte mais fácil, e ensinar ele como que vai ser a reunião. Agora, sabe o que a gente faz? A gente acha que a gente faz o difícil do difícil. A gente sai correndo atrás de todo mundo para fazer parte da reunião, para a foto ficar legal. A gente convida todo mundo, pessoa que já tem igreja, pessoa que já tem sua fé consolidada. Às vezes nós não estamos nem atrás de pessoas que realmente precisam de ouvir o evangelho. Por quê? A gente prefere os números do que tratar pessoas, cuidar de pessoas. E eu estou falando isso a gente porque dói em mim ao falar isso, porque a nossa função é almas, é ganhar pessoas para Jesus. Nós precisamos ter um entendimento aclarado, nós precisamos ter a visão clara e aberta de que nós precisamos conquistar pessoas para Jesus. E aí eu vou para a parte final dessa palavra, pode pular, né? Tipos de líder, né, que existem e pode complicar. Continua. Aí tem os tipos de líder que dá problema no grupo familiar. O monopolizador, o nominal, o deprimido. O próprio nome já fala o que é o líder. E tem um líder ideal. Eu queria falar ele em 2 versículos, o líder ideal, que é um modelo de líder que eu acho que serve para nós seguirmos e termos o entendimento. Continua. Que é Josué. A influência do líder deve ser crescente. Continua. Aí está escrito, e aí eu vou ser resumido, e eu vou resumir essa história, que a maioria de nós já conhecemos, e você que não está aí, nos acompanhando, leia em Números 13, do 1 ao 16. Vou até adiantar, porque o tempo está escasso. Moisés escolheu os espias para ir olhar a terra. É o que conta a história ali. Deles, ele escolheu Oséias e escolheu Calebe. Oséias, ele deu o nome de Josué. Então ele falou, ó, vocês vão lá e olhem a terra e vê o que tem nele. Aí Josué voltou. Vai, Neto, continua. Entre os 10 espias, Josué e Calebe acreditou que os israelitas, eles poderiam tomar posse da terra. Mas olha que interessante, eles não conseguiram impressionar o povo. Aí o que eu queria destacar quanto a isso? Vai o próximo, para a gente entender. Ali em Números 14. Né, Josué, filho de Num, isso foi o que aconteceu na história. E disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e a dará a nós. Próximo. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos, como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor veio e protegeu Josué. Olha o resumo dessa história, o que mexe com a gente. Nessa mesma época, Josué já era um líder reconhecido. Ele foi escolhido na sua tribo como líder representante da tribo. Ele e Calebe. E mesmo sendo um líder representante, um guerreiro formador, ele virou para o povo e falou assim, olha, nós vamos devorar eles como pão. Nós vamos detonar, nós estamos com o Senhor ao nosso lado. Vamos conquistar, vamos para frente.
E aí sabe o que aconteceu como prêmio? O povo falou, nós vamos te matar. Nós vamos acabar com você. Você está levando a gente para a morte. E nós vamos acabar com você. E o que salvou Josué foi o próprio Senhor. Ele entrou e falou, não, aqui não mexe. E aí vem o castigo e vocês conhecem a continuação da história. Vamos, Neto? Vamos mais rápido, o pastor deu uma olhada ali e fez assim já. Virando bagunça. As dificuldades não podem nos fazer desistir. Pode passar para o próximo. Isso aqui eu já falei. Josué era um grande líder, ele era reconhecido. Aí eu queria para o 16, 18. Mas passar para o próximo, ele apertou umas 8 vezes assim. Vocês viram que já está perto do fim, né? Pelo menos, né? Vai, o próximo. Um só de preferência. Aí, primeiras regrinhas de Josué. Ele cresceu porque estava perto de Moisés. O amadurecimento como líder e o entendimento da visão de Deus fez com que Josué crescesse. E aí vai tudo de encontro com o que eu falei. Observe só que o treinamento de Josué não era simplesmente ter um conhecimento ou ter adquirido conhecimento. O amadurecimento dele foi de quê? Andar junto. Olha que interessante a gente andar perto do nosso pastor. Hashtag fica a dica. Da gente andar perto dele. Da gente ficar perto para ouvir qualquer palavra dele. Porque vai abençoar as nossas vidas. Sabe por quê? Porque andando perto de quem é o nosso líder, e aí para você que veio com o seu pastor de congregação, a dica fica mais forte ainda. Porque você tem que fazer igual o seu pastor faz. Porque se você vê o seu pastor andando perto do pastor Fernandes, aí você tem que andar perto do seu pastor. Se o seu pastor não anda perto do pastor Fernandes, pega o código. Pega o código, é forte. Entendeu? Essa é a ideia. A ideia da gente ver pelo líder. Aí o exemplo arrasta, e aí dói quem doer, a gente tem que falar. E doeu em mim um pouco. Mas vamos. O amadurecimento como líder e o entendimento da visão de Deus fez com que Josué crescesse. Agora olha o que aconteceu. Em Josué 18, 1 e 10, e aí eu não vou ler, depois vocês, quem não conhece a história, fica a dica para você ler. Josué, o mesmo Josué que em Números 14 fez o discurso e falou que ia ser apedrejado, ia morrer, ia acabar, ele fez o mesmo discurso depois de um tempo, depois que Moisés também já passou para ele o comando, depois que ele já era o escolhido, que as pessoas começaram a ver nele um líder relevante que andava do lado de Moisés, que tinha a presença do Senhor, e a maioria das palavras para ele era sempre assim, olha, seja forte e corajoso, nós vamos vencer essa guerra, nós vamos vencer todos os problemas. Ele ouve, passa por último. Então eles responderam, olha o que eles falam a Josué. Tudo que você... Vamos ler junto? Porque isso aí arrebenta. É o mesmo Josué. 1, 2 e... Vai. Tudo que você nos ordenar, faremos. E aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Põe o último slide e eu vou terminar. Aí eu vou terminar, vocês falam, põe o último slide e eu vou terminar. Quem estava ouvindo aí também fez, lá da casa dele, com certeza. Termina logo. A sua liderança vai levar o seu grupo familiar à multiplicação. Quando nós estamos falando desse assunto, me vem à memória, me veio agora, uma história. E eu queria que você vivesse, pode se colocar de pé, que aí eu já vou devolver a palavra a quem de direito. Ao nosso pastor. Tem uma história de um soldado e um capitão. Todos amavam muito o capitão, todos amavam ele e confiavam nele. E aí eu lembro dessa história porque as pessoas falaram para Josué, olha, tudo que você ordenar vai ser feito. Era o líder deles. Nós não vamos aceitar ninguém se levantar contra isso. Nós temos algumas orientações que nós temos recebido como líderes, como pessoas, como irmãos na igreja. E às vezes a gente
tem leves questionamentos, ou às vezes a gente tem leves intenções de cumprir isso, mas a gente não está vendo o caminho. O caminho é ação, é estar perto, é andar junto, é treinar líder, é formar pessoas, é viver uma igreja em grupo familiar, é conquistar pessoas para Jesus, não para algo qualquer, mas fazer isso acontecer. E eu queria te contar uma história. Tinha um capitão, e aí eles estavam em frente de guerra, em frente de batalha, e aí todo mundo desesperado, não sabia o que fazer, porque chegou um momento da guerra que era vencer ou morrer. E aí o capitão reuniu toda a tropa, reuniu todos e falou: olha, é o seguinte, eu não posso levar ninguém para vocês para morrer comigo. Eu vou para a guerra, mas eu não vou levar ninguém para morrer comigo. Só pessoas que se voluntariar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui na frente de vocês, eu vou fechar o meu olho, e eu quero que todos vocês que estão aqui enfileirados, se vocês tiverem a intenção de ir comigo para a guerra, vocês dão um passo à frente. E aí eu vou dar alguns segundos para isso, e aí quem se decidir, eu abro os olhos, e aí os outros estão dispensados com todas as honras, não vai ter nenhuma desonra, porque nós estamos indo para morrer, ou nós estamos indo para uma guerra que talvez nós podemos morrer. Quando ele fechou o olho, ele parou alguns minutos com o olho fechado, e eu consigo ver essa cena. Ele com os olhos fechados, e aí ele abre o olho, e ele olha, está todo mundo enfileirado. Todo mundo enfileiradinho. E aí ele começa a entristecer o coração dele, ele começa a arrumar para ele ir só para a guerra, e aí um dos imediatos dele levanta e fala: capitão, calma aí. Todos nós demos um passo à frente. Todos nós estamos contigo. Todos nós estamos no mesmo direcionamento. Deixa eu falar algo que pode mudar a nossa vida. Nós temos uma missão de conquistar pessoas para Jesus. Nós temos uma missão de ganhar Cuiabá para Jesus. E o nosso pastor tem falado, é 800 igrejas, é 10 mil grupos familiares. E aí, pelos olhos da fé, eu tenho me colocado e falado, eu dou um passo à frente, eu estou pronto. E não é por ter conhecimento, de conhecimento eu é o que tenho menos. Mas, querido, nós precisamos nos colocar à disposição desse evangelho, porque esse evangelho transforma a história de todos que conhecem.